vamos ler o julgamento de Jesus. Bom, boa noite a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Saudamos aqueles que estão no seu lar, derramando Deus graça sobre todos vocês. Nós temos a oportunidade de estudarmos aqui a palavra do Senhor e temos a orientação do nosso Deus, é a nossa oração para que Ele possa falar conosco. Nós estudamos no ano passado o Evangelho Transformador conforme o evangelista Marcos, sob o ponto de vista dele. E não terminamos este texto. Então nós vamos terminar no começo agora deste ano, durante as quartas-feiras, este tema, o Evangelho Transformador conforme o evangelista Marcos. Lá em Marcos 15, nós lemos o julgamento de Jesus perante Pilatos, o principal julgamento. Ele passa também por Anás, Caifás, os sacerdotes que analisaram o caso de Jesus conforme a orientação judaica, e então Jesus, por fim, é levado a Pilatos, que tinha autoridade para julgar e decidir sobre a vida de Jesus. Mas eu quero dar uma olhada nesse texto a partir do texto de João, capítulo 18. É o mesmo texto de Marcos 15, apenas olhando o paralelo, e convido você então a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 18, a partir do verso 33. Nós vamos ler até o capítulo 19, verso 16. Apenas pegar esse texto, porque ele é um pouco mais detalhado do que o de Marcos, embora vamos usar também Marcos e também o Evangelho de Mateus, no mesmo paralelo. Diz assim o texto: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não vejo nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não vejo nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a estes, não é amigos de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era Parássave Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aí o vosso rei. Eles vos
porém clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra, de lembrarmos de uma história tão importante, a história mais impressionante, mais importante que nós temos da humanidade, o sacrifício de Jesus Cristo. E saber que Ele fez isso porque nos amou e porque quis nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Pai, instrua o nosso coração, ensina-nos. Precisamos e dependemos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos este texto, aparentemente temos uma visão de Pilatos como uma pessoa boa que tentou ajudar Jesus. Talvez essa seja a primeira impressão. E aí nós temos duas ideias bem claras no texto que corroboram com essa informação ou com essa ideia. A primeira é que Pilatos viu que Jesus era inocente. E por 3 vezes ele declara isto aos judeus durante esse tribunal. Capítulo 18, verso 38, não vejo nele crime algum. E ele repete a mesma informação no verso 4 e 6 do capítulo 19. Ele diz que não vê em Jesus crime algum, ou seja, não havia motivo para que Jesus fosse crucificado. Lembrando que a crucificação era a pena máxima para os piores criminosos. Então Jesus não tinha motivo algum exatamente para ser crucificado. Não havia cometido nenhum tipo de crime que o levasse àquela pena capital. Evidentemente, Pilatos via ali a inveja dos judeus e a questão religiosa, e não um crime que houvesse a penalidade de morte. Mas, embora ele não tivesse visto crime algum, não foi a sua sentença final. Mas o fato dele não ver motivo para que Jesus fosse condenado, que ele era inocente, talvez pudesse mostrar aqui um lado de Pilatos que leva a entender que ele era uma pessoa boa, ou estava do lado de Jesus. Corrobora com essa ideia ainda o fato de o texto dizer claramente que ele tentou soltar a Jesus, ou ele tentou livrar a Jesus, ou ele tentou tirar Jesus daquele momento da cruz. De novo, em 2 ideias nós vemos isso. Capítulo 18, verso 39, Pilatos lembra que era a época da Páscoa e por isso era importante que os judeus tivessem consciência da lei e que soltasse um dos criminosos sentenciados à morte. Então ele tenta soltar a Jesus porque não via crime em Jesus, ele era inocente. Mas os judeus gritaram Barrabás e não a Jesus. E no capítulo 19, também no verso 12, a mesma ideia. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Quando ele conversa com Jesus, tem um diálogo um pouco mais intenso com Jesus e ele reconhece que Jesus era alguém especial. Quando Jesus diz, você só tem autoridade de me tirar a vida, porque essa autoridade é dada por Deus. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Então Pilatos procurou soltar a Jesus a partir dessas informações. Mas tanto o fato de Pilatos ter visto inocência em Jesus e ter tentado soltar a Jesus não provam de maneira alguma que Pilatos era inocente nessa história. Então eu quero levantar aqui pelo menos 3 atitudes que mostram que Pilatos foi totalmente responsável e culpado pelos seus atos de crucificar a Jesus, juntamente com toda a liderança judaica, com a religião judaica, os sacerdotes, escribas, enfim, os fariseus e todos aqueles que durante o ministério de Jesus acompanharam, agrediram verbalmente Jesus durante a sua vida. Então, tanto Pilatos quanto esses líderes religiosos se tornaram responsáveis pelo sacrifício de Cristo. Então vamos lá, 3 razões pelas quais Pilatos se tornou culpado e não inocente do sacrifício de Cristo. Primeiro, vamos chamar de política da boa vizinhança. Aí eu vou pegar Marcos capítulo 15, verso 15, eu leio para você, dentro deste mesmo contexto, Marcos 15, 15 diz assim, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Nota bem o que Marcos coloca, acrescendo uma informação aqui de João. Então Pilatos, querendo agradar a multidão.
Portanto, política da boa vizinhança. Essa foi a ação de Pilatos. Ele não queria soltar a Jesus por ser inocente, ele queria apenas ficar bem com os judeus. Esse era o seu objetivo, ele queria agradar as pessoas. Você já ouviu o ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Infelizmente, há muitos que creem dessa forma e acabam cedendo à maioria. Quando a maioria diz uma coisa, eles afirmam que aquela é a voz de Deus e a oportunidade de fazer o que é certo. Mas não é assim que a história tem se revelado e se mostrado. E não é assim, evidentemente, que a palavra de Deus trata. A voz de Deus é sempre a voz de Deus. É a palavra de Deus única, verdadeira e suficiente para todos nós. Mas Pilatos queria aqui agradar a multidão. Na verdade, ele dependia disso. O seu reinado, o seu império ali naquela região dependia exatamente deste bom relacionamento. Ele tinha um cargo comissionado pelo imperador, mas evidentemente aquele cargo dependia totalmente de viver em paz com os demais judeus, o qual ele governava, o qual ele comandava. Portanto, ele quis agradar as pessoas. É muito triste quando as pessoas querem agradar aos outros, independente de fazer o que é certo ou errado. Pessoas que são coniventes com o erro, pessoas que são coniventes com distorções, pessoas que são coniventes com o pecado, apenas para se dar bem, apenas para estar com os demais, apenas para agradar as pessoas. E isso realmente é muito triste. Esta foi a ação de Pilatos. Ele quis agradar os judeus. Diz o texto, então Pilatos, querendo contentar a multidão, mandou soltar a Barrabás. Há um detalhe interessante aqui para a gente colocar como uma curiosidade para nós. Vale, quem sabe, aprofundar um dia mais este estudo. Barrabás ou Jesus? Nós não temos uma afirmação categórica bíblica, um registro, mas a tradição coloca claramente que Barrabás era um zelote. O zelote era aquele do povo judeu que queria a libertação de Israel do jugo romano por meio bélico, por meio da batalha, da luta, da guerra. Então eles queriam levantar insurreições, revoltas, para tentar uma libertação, como havia acontecido alguns anos antes com Judas Macabeus, com a revolta dos Macabeus, quando o povo judeu conseguiu uma liberdade provisória. Agora, novamente, os zelotes levantam essa bandeira e Barrabás era um assaltante, um ladrão, um bandido preso, não apenas por causa dos seus crimes, mas também por ser um revoltoso, alguém que incitava a multidão, um dos líderes dessa revolta. Então, Barrabás era um tipo de salvador da pátria para muitos da população. Muitos olhavam Barrabás como aquele que poderia trazer a espada para libertar Israel do Império Romano. Portanto, Barrabás era um salvador. Aliás, a tradição e alguns textos antigos também colocam no Evangelho de Mateus o nome de Barrabás, o primeiro nome de Barrabás, como Jesus Barrabás. Não há nada de anormal nisso, porque Jesus era um nome muito comum, é a tradução hebraica de Josué. Então não havia nenhuma dificuldade em entender isso, era um nome comum. De uma certa forma, a população, os judeus estavam entre soltar um salvador ou o outro salvador. O salvador que prometia a libertação de Israel por meio da espada, que era Barrabás, ou Jesus, que era um rei que dizia: o meu reino não é deste mundo, mas a minha morte trará salvação para muitos. E a multidão, juntamente com os líderes religiosos, na verdade incitados até pelos líderes religiosos, gritaram: nós queremos que solte Barrabás, aquele que pode trazer a libertação por meio da espada, e crucifiquem a Jesus, aquele que diz e promete trazer salvação a todos nós. Portanto, Barrabás ou Jesus, e a multidão gritou: Barrabás, e crucifica Jesus. E Pilatos consentiu com tudo isso, porque ele quis agradar aos judeus. Longe de nós, queremos fazer esta política da boa vizinhança para agradar muito mais aqueles que estão no erro. Sejamos verdadeiros e sinceros, fiéis à palavra de Deus, porque esta é a única verdade que nós devemos seguir e obedecer.
Segunda atitude de Pilatos que mostra a sua culpa em toda a história, primeiro, política da boa vizinhança, segundo, más escolhas e preferências. Más escolhas e preferências. E aqui em João capítulo 19, o versículo 12, nós lemos: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. E todo aquele que se faz rei é contra César. Ou seja, Pilatos quis soltar a Jesus, mas foi colocado diante de um dilema. Se você soltar Jesus, você está indo contra César, que é o imperador e que tem o poder de te tirar e te colocar do cargo, e tem poder até sobre a sua vida. Porque se você diz que Jesus é inocente e solta Jesus, ele está dizendo que é rei. E rei só existe um, que é César. Então, a multidão diz, e os sacerdotes dizem para Pilatos: você tem que escolher, ou o seu rei é Jesus, ou o seu rei é César. Se você soltar a Jesus, você não é amigo de César. Então, Pilatos precisou fazer uma escolha pessoal. Ele precisou tomar uma decisão. Diante de si estava, ou ele abraçava Jesus e aceitava que Jesus de fato era quem dizia ser o rei, não deste mundo, mas o rei dos reis e senhor dos senhores, o salvador absoluto de todas as coisas, ou que ele era amigo de César e por isso o seu rei era César. Ele precisou tomar uma decisão, ou Jesus ou o seu emprego, ou Jesus ou o seu cargo político, ou Jesus ou o seu bem-estar, ou Jesus ou a sua comodidade, ou Jesus ou a vida que ele vinha levando. E diante da escolha rápida e imediata, ele diz: crucifica Jesus. Ele ficou com seu emprego, ele ficou com seu conforto, com a sua comodidade, ele ficou com seu salário, ele ficou com as suas amizades, ele ficou do lado do imperador, mas ele mandou crucificar a Jesus. Embora ele não visse em Jesus crime algum, ele ainda assim preferiu ficar com César e não ficar do lado de Jesus. Aliás, vale lembrar aqui também que o Evangelho de Mateus, capítulo 27, no verso 19, durante esse julgamento, a mulher de Pilatos entra afônica e diz para Pilatos: não mexa com este homem, porque eu tive um sonho terrível a teu respeito por causa dele esta noite. Ou seja, ele havia sido alertado pela sua própria esposa de que ele não deveria mexer com Jesus. Mas ele precisava tomar uma escolha. Ou ele ficava do lado de Jesus, ou ele ficava do lado de César. E ele preferiu a César e não a Jesus. E esse é um grande desafio para a gente. Porque algumas vezes nós somos também colocados nesse dilema. Ou nós ficamos do lado de Jesus, ou nós preferimos a nossa posição pessoal, ou nós ficamos do lado de Jesus, ou então ficamos com a comodidade e o conforto do mundo, ou nós ficamos do lado da palavra de Deus, ou nós obedecemos os critérios e os padrões de uma sociedade corrompida. Ou nós ficamos do lado de Jesus e seu plano de santidade para a nossa vida, ou nós cedemos ao pecado e ao erro que está diante de nós constantemente. Há sempre uma escolha a ser tomada todos os dias. Paulo coloca isso em termos de uma luta, em Romanos capítulo 7, dentro de nós, uma luta dentro de nós, entre querer fazer o bem e não conseguir, e não querer fazer o mal, e muitas vezes praticá-lo. Esse é um grande desafio para a gente. E muitas vezes nós temos tido a mesma posição de Pilatos, escolhendo a César, escolhendo o mundo, escolhendo o emprego, escolhendo a comodidade e não escolhendo Jesus e a verdade absoluta. O que tem norteado nossas decisões, o que tem pendido a nossa razão, que o Senhor nos dê a oportunidade de escolhermos sempre bem, escolhermos sempre Jesus e a palavra. Terceira atitude que levou Pilatos à culpa: primeiro, política da boa vizinhança; segunda, más escolhas e preferências pessoais; e por último, indiferença de posição. E por indiferença de posição, eu cito o texto de Mateus, que celebrizou, que eternizou Pilatos. Mateus 27, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia,
Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, ou seja, ele tentou libertar Jesus, não conseguiu. Isso gerou uma revolta muito grande em todos os judeus presentes. Ele viu que não conseguia mais controlar aquilo, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. O chamado lavar as mãos, que virou até um ditado hoje muito conhecido. Lavar as mãos significa eu estou indiferente diante do que vai acontecer. Quer dizer, não é da minha responsabilidade. Se eu tivesse que alertar alguma coisa, eu já alertei. Agora, se vocês querem continuar neste caminho, o problema não é meu. E Pilatos diz: eu sou inocente do sangue desse justo. Como se alguém pudesse julgar a si mesmo inocente diante de um ato tão absurdo e tão impróprio da crucificação de Jesus. O ato de lavar as mãos, para Pilatos em especial, mas também na nossa sociedade, mas Pilatos em especial, mostra 3 grandes coisas, que nós já até abordamos, mas apenas para frisar o que significa aqui lavar as mãos. Primeiro, Pilatos não teve coragem de fazer o que é certo. Ele sabia o que era certo, ele via que Jesus não merecia morrer, mas ele não teve coragem de fazer o que é certo. Além de ver a inocência de Jesus, ele também viu a revolta dos religiosos, e ele entendeu que por inveja estavam entregando Jesus, e mesmo assim ele fechou os olhos. Ele lava as mãos, mas ele fecha os olhos. A segunda ação de lavar as mãos é não querer prejudicar ou manchar a sua reputação. Ele tinha um nome a zelar, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um status, e ele não queria prejudicar isso, ele não queria manchar a sua imagem perante o Império Romano. Então ele precisava fazer aquilo mesmo a contragosto, por isso ele lava as mãos. E ainda Pilatos lava as mãos por ter consciência do erro, mas rejeitar mudar. Ou seja, Pilatos sabia que estava errado, mas ele se manteve no erro. Então ele lavou as mãos. Ou seja, eu sei que estou errado, mas eu não quero mudar. Está mais cômodo, está mais confortável, então eu vou lavar as mãos. Ou eu vou tranquilizar a minha consciência, eu vou cauterizar a minha consciência. Então, terceira atitude de Pilatos, que mostra a sua culpabilidade, foi a indiferença da sua posição. Pilatos ficou eternizado por lavar as mãos no fato mais importante e marcante da história da humanidade. Pilatos, que pode a princípio figurar como alguém quase bom, ou alguém que quase ficou do lado de Jesus, por ver que Jesus era inocente, por tentar soltar a Jesus, lembrando de um prisioneiro que poderia ser solto na Páscoa. Pelo contrário, Pilatos foi tão culpado pelos seus atos, tão responsável pelos seus atos, como todos os judeus ali presentes. Pilatos procurou praticar a política da boa vizinhança, ele teve más escolhas e preferências pessoais, e ele foi indiferente diante da situação e da posição que ele tomou. Então vem a pergunta de Pilatos, que fica marcada no nosso coração e deve ficar para que respondamos constantemente, com frequência. Mateus 27, verso 22, Pilatos então volta para os judeus, principalmente para os líderes judeus, e ele pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta que todos nós temos que responder, aqui e agora, enquanto temos vida. Não sei se você já respondeu essa pergunta. Eu não sei se você já teve a oportunidade diante de Deus de ser confrontado com este questionamento. Qual é a sua posição perante Jesus? Você aceita e recebe Jesus ou você crucifica Jesus? Você está do lado de Jesus ou você está do lado dos judeus ou de Barrabás ou de Pilatos? Que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão gritava: crucifica-o, matam. Pilatos lava as mãos e entrega para os soldados para ser crucificado. Mas e você? O que você faz com relação a Cristo Jesus? Seja uma decisão espontânea, voluntária, mas ao mesmo tempo pronta, rápida,
para que Jesus seja o centro da sua vida, seja o Senhor absoluto da sua vida, a autoridade máxima que tem poder de decisão sobre a sua vida. Que Jesus derrame graça e bênção sobre nós, nas nossas decisões, e que possamos compreender que diante de Deus também somos responsáveis pelas nossas atitudes. E um dia teremos que prestar contas da nossa vida ao Senhor por tudo que temos feito, falado, pensado, agido. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, queremos agradecer porque o Senhor está presente nas nossas vidas e tem nos ajudado não apenas a entender, mas a viver em função de Jesus, que é a verdade absoluta, que é o caminho, a verdade, a vida. Longe de nós, ó Deus, atitudes como a dos judeus, de inveja, de ódio, de desprezo. Longe de nós, a atitude de Pilatos, de más escolhas, de indiferença. Que o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida. Que Ele seja a resposta para todas as nossas perguntas. Que Ele seja a razão de cada dia que vivemos. Que Jesus seja, de fato, o nosso Senhor e Salvador. Rei dos reis, Senhor absoluto. Cuida de nós, atende às nossas necessidades, derrama graça e perdão sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.